satisfazer todos os caprichos, toda a insensatez da besta humana. Esses homens, não tendo para quem apelar, porque eles esquecem onde se encontra o auxílio espiritual, despenham-se positivamente nesse abismo profundo, que é o suicídio, que lhes atrofia as aspirações, que os lança num sofrimento tão demorado que, figuradamente, se diz eterno, produzindo resultados até em encarnações futuras, visíveis por todos quantos querem ver. Para vós, um parecer, uma opinião, que não julgo insensata, os espíritas, pelo fato de crerem, são criaturas que podem receber diretamente esses fluidos abençoados do além, não porque Deus não os queira distribuir a outros, mas porque o espírita busca atraí-los. E como atrair essas influências benéficas? Como buscar, no além, essa onda de bem, que invade os organismos espirituais, incutindo-lhes ideias regeneradoras, capazes de uma regeneração completa, capazes, até, de uma santificação. Como buscar esses fluidos? Pela prece contrita, fervorosa, aquele que foi generoso e bom ao ponto de distribuir largamente, por esse imenso oceano de luz, essa camada de fluidos, que a mais leve atração descem. Meus amigos, para que vós possais receber desses fluidos, preparai o vosso espírito, preparai-o na prece, preparai-o na constância, na firmeza da vossa fé, na resignação, no sofrimento, e, sobretudo, nesse amor ao próximo, que Jesus tanto veio exemplificar ao mundo e que o seu discípulo amado tantas vezes repetiu como uma chamada do infinito: amai-vos uns aos outros. Porque o amor é a raiz de todo o bem, o amor é o laço que prende o homem à divindade, o amor é a origem do perdão, o amor é o elo sagrado que une Jesus à criatura, o amor é que ensina a perdoar, o amor é que coloca o homem na altura da sua verdadeira vocação, o amor é que inspira o bem. O amor é que rejeita o mal, o amor é quem sabe se sacrificar, o amor é que mata o egoísmo, o amor é que regenera o perdido, o amor é a salvação daquele que crê, o amor, enfim, e a vida do universo inteiro. O amor é o próprio Deus, o amor é a caridade. Vede, pois, meus amigos, quão fácil é adquirir esse fluido salvador, que fará inundar todo o vosso ser de um bem-estar indefinível. Esse fluido, que vos ensinará a serdes bons, vós, que, no íntimo das vossas consciências, não quereis ser maus, tendes o desejo de ser bons, e, no entanto, não podeis sê-lo, porque não sabeis amar. Deus inspira as criaturas humanas, para que possam receber do além essa corrente de fluidos salvadora, que lhes virá ensinar como devem ser bons. Deus conceda sua paz a todas elas e permita que a prece com que se aproximam do seu Criador, parta, realmente, de espíritos regenerados, desejosos do bem. Pai, ensina-os a amar, porque o teu Filho é o próprio amor. Pai, ensina-os a perdoar, porque tu perdoas o mais negro pecado. Pai, ensina-os a ser bons, para que eles possam se aproximar de ti. Louvado seja o Salvador de todos os mundos. Paz à criatura humana. Vicente de Paulo. A garantia da vida futura. Irmãos amados e meus amigos, Deus vos dê a sua paz. O homem, meus amigos, foi criado à imagem e semelhança de Deus, reza a Escritura. O homem é o invólucro que em si contém o Espírito. O Espírito é a parcela divina, que Deus de si deixou partir com vida imperecível. Ele, sim, é que é a imagem e semelhança de Deus. A forma humana é própria deste planeta. Os habitantes da Terra, todos eles portadores de espíritos em evolução, são criaturas mortais, porque a matéria não pode ter, depois de formar um corpo, vida eterna. A sua vida é limitada a um certo espaço de tempo, exatamente o necessário para que o espírito desenvolva a atividade que vem desenvolver nessa encarnação, ou para que ele cumpra a prova que a si mesmo impôs, no sentido de seu aperfeiçoamento. A alma humana, pois, é sopro divino, é vida que não perece. Vindo a este planeta, escala de aperfeiçoamento,
lugar de provação, ponto de parada, estação de estudo. O espírito traz intenção de aproveitar todos os seus minutos, traz a liberdade de proceder, não vem cativo, vem lutar com a responsabilidade da sua própria direção, e aqui, no meio ambiente, vai, pouco a pouco, desenvolvendo as suas qualidades, adquirindo virtudes, e, muitas vezes, vícios, dos quais se deveria ter afastado, se em tempo se houvesse orientado pela linha da virtude e do dever. Deus não impõe a ninguém uma direção cativa, Deus dá a liberdade do homem escolher a sua própria vocação. Cabe, portanto, ao espírito encarnado o privilégio de ser dono de si, de fazer o que entende, observando, meditando, colhendo o fruto do seu labor virtuoso e acarretando com a consequência do seu passo errado. Estudar, pois, o meio de encaminhar a vida por uma linha que o conduz ao bem-estar presente, sem prejudicar a sua direção futura, eis o problema a resolver. Os governos, cuidando tão somente da propriedade material dos seus povos, deixam de lado, por completo, a orientação espiritual, contentando-se com castigar o crime, não os preocupa o ensino da virtude. As religiões, por sua vez, prometendo glórias que não podem conceder, porque não lhes pertencem, e castigos eternos aos delinquentes, não estão preparadas para guiar os passos da criatura que não sabe caminhar só. Surge o Espiritismo, como um sirineu mandado por Deus, para que nele o homem se apoie e caminhe. Surge o Espiritismo, trazendo a palavra do além, para que o homem por ela paute a sua vida. Se a mocidade inexperiente quiser seguir um caminho reto, seguro, que lhe garanta os dias de vida futura, sem prejuízo da sua felicidade terrena, paute a sua vida pelos ditames espíritas. Se o homem maduro, que vê descambar a sua existência para esse ponto infalível, que, um dia, fará submergir o seu espírito na treva da morte, para ressurgir na luz, quiser cuidar desse futuro, cujo direito lhe assiste, pense maduramente na orientação que deve dar à sua vida espiritual. Quantas vezes o homem prático, perito, que soube tão bem conduzir a sua vida material, pondo-se ao abrigo das contingências da vida, não sabe dirigir a sua alma para a verdadeira felicidade, limita o seu ideal à vida presente, e, desde que não lhe falte o conforto material para os últimos dias da cansada existência, se sente perfeitamente tranquilo. Mas, meus amigos, ninguém deve esquecer que o último dia de vida material representa o primeiro da vida espiritual no além. Ninguém deve esquecer que após a morte do corpo, virá a ressurreição da alma. Ninguém deve esquecer que o pé que trilhou o caminho da virtude na terra, precisa ter conhecimento do caminho do além, para poder despertar consciente. Por conseguinte, não se deve deixar para o último dia da existência um arrependimento tardio, que não vai servir de coisa alguma para a evolução do espírito, bem ao contrário disso. O cérebro amadurecido, o cérebro que tem critério, o homem que tem pensar, deve cogitar da orientação da sua alma, para que o despertar na eternidade não seja escuro. Espiritismo, meus amigos, é a lâmpada possante que se acende para mostrar ao mundo esse caminho sombrio que é um verdadeiro túnel, se esse farol não se abre para iluminá-lo. O homem que não crê, ao despertar no infinito, andará perturbado, às tontas, sem se poder orientar nesse além, e só a caridade bondosa dos guias lhe poderá estender a mão, quando, em aflição pavorosa, procurar ponto de apoio. O homem espírita, que conhece o caminho para o além, que tem familiaridade com os seus guias, que a eles se dirige em prece, que confia no Cristo Salvador, ao despertar no além, tem a estrada luminosa para caminhar seguro, porque o farol da sua fé iluminará as portas do além. Sede, pois, meus amigos, vigilantes com a vossa educação espiritual, sem descurar da vida presente, cujos interesses também são sagrados. Vós deveis, igualmente, cuidar dos vossos interesses espirituais, e,
Nos passos que derdes na vida material, lembrai-vos sempre de que eles estão infalivelmente associados com os passos da vida espiritual. Por mais que digais que isto é uma vida material, nada tem que ver com o meu espírito, não dizeis a verdade, porque isso não é a realidade. Cada passo dado no terreno material tem vibração, correspondência. No mundo espiritual, qualquer resolução tomada no plano terreno tem repercussão no além. Qualquer passo, qualquer resolução, qualquer pensamento, qualquer diretriz tomada, tudo isso tem relação com a vida espiritual. E quantas vezes resoluções tomadas na vida presente, afetam de tal maneira a vida futura, que, no despertar consciente, a criatura diz: "Ah, mas que fiz? Tinha de sofrer a consequência desse passo, porque ele foi dado em falso, e, desde que foi dado em falso, não tinha alicerce seguro." E assim, meus amigos, reflexão, pensamento claro, fé esclarecida, compreensão das coisas, execução pronta. Deus vos guarde e vos proteja, em todas as resoluções da vossa vida, para que as vossas inspirações sejam baseadas de acordo com a fé que professais, a fim de que, ao entrardes no além possais estar seguros de que fostes como Paulo, o apóstolo, o atleta vencedor do cristianismo. Deus vos guarde, Deus vos inspire e proteja sempre. Neri. A água espiritual. Meus amigos e meus prezadíssimos irmãos, eu vos desejo a luz bendita do amor divino. Que esse amor enche os vossos corações, para que possais igualmente amar ao vosso próximo segundo o mandamento da lei de Deus. Meus caros irmãos e meus amigos, é louvável o vosso intento de aprofundar a doutrina dos Espíritos, para o compreendimento da vossa religião e esclarecimento da vossa inteligência. É louvável a vossa intenção, quando procurais o porquê da vida infinita, bem como tudo quanto se relaciona com a evolução dos espíritos. Mas, meus amigos, este terreno, se bem que promissor de grandes bênçãos, necessita ser averiguado com prudência, passo a passo, estudando conscientemente, enveredando pela estrada sã, guarda eficiente dos espíritos. Mas quando uma alma desejosa do conhecimento do além, vai beber este ensinamento em qualquer fonte, sem saber se essa fonte é ou não bem orientada, grandes prejuízos pode adquirir. É assim, meus amigos, que muito se compara a palavra de Deus à água pura. A água santa que vós bebeis, a água da vida, nada mais puro, nada mais desejável ao organismo físico. Quem pode viver sem beber? A sede abrasaria o indivíduo e ele sentiria horrores, padecimentos, que, naturalmente, o levariam à morte. A sede aguda é o maior suplício da criatura humana. É possível esperar o alimento, mas a água que dá sustento ao corpo físico, esta não pode demorar. O indivíduo dela tem pressa. O enfermo, ardendo em febre, quando a sua temperatura escalda, sente alívio ao sentir refrigerar-lhe os lábios essa água que Deus deu à terra, a água das nascentes, a água dos rios, a água que cai do céu. Assim também a água espiritual, a palavra que vem do alto, é o alimento do espírito. Todos têm necessidade dela, mas é preciso ver onde se vai procurar. Da mesma maneira que a água dos charcos pântanos intoxicando o organismo não pode ser usada, se não prejudica esse mesmo organismo, a doutrina malsã faz mal à alma. A água do espírito, provinda da fonte salutar, não oferece perigos à alma, bem ao contrário disso. A doutrina imperfeita prejudica e cada vez mais o indivíduo fica sedento, da sede espiritual de verdade, não lhe sacia o espírito. Buscai, pois, meus amigos, saciar vossa sede espiritual da palavra divina que venha do alto, na prece que vós mesmos podeis erguer ao Altíssimo. Deus permite essa caridade. Deus grandioso e bom, onipotente e infinito, pode se aproximar do pequenino ser da terra, que é o homem. Basta que essa criatura ínfima, pequenina, conhecendo a sua insignificância, dobre os joelhos diante do seu Criador e louve ao seu Deus e ao seu Pai,
suplicando-lhe a benção de que tem necessidade. Sentirá mitigadas as suas dores espirituais. Fazei assim vós, mas não procureis dessedentar-vos fora do cristianismo. Meus amigos, fazei como a mulher samaritana que a Jesus perguntou: quem és tu que me pedes de beber? E a quem ele respondeu: se tu souberas quem te pede de beber, tu me pedirias e eu te daria da verdadeira água da vida. Pedi dessa água, meus amigos, pedi que Jesus vos dê de beber, para que a sede dos vossos espíritos se acalme, e vereis como as dores terrenas, as aflições da alma, o testemunho do sofrimento dos outros, tudo quanto crucia as almas será dulcificado por esse bálsamo consolador, que a água divina trará de lá para as vossas almas. Meus amigos, que bebais a água pura da palavra de Deus, para que enchais os vossos espíritos de satisfação, de alívio, de contentamento. Deus vos guarde. Célia. O que levamos para além campa? Meus amigos, paz. O estudo do Espiritismo necessita de demonstrações práticas para sua exata compreensão. É assim que são de grande utilidade as sessões chamadas de caridade, porque trazem a explicação clara daquilo que o indivíduo estudioso aprendeu na filosofia espírita. Nota-se, por exemplo, que toda criatura humana crente, religiosa, espírita, ao passar para o mundo das causas, não tem a perturbação que assalta os espíritos não crentes na doutrina. Vós tivestes a oportunidade de ver ainda hoje, espírito militante nas fileiras do espiritismo como o homem, não somente não teve a perturbação da passagem, como ainda pode clara, lucidamente trazer o seu testemunho de verdade, tivestes, por outro lado, ocasião de ver que espíritos não espíritas como homens, passando para o além tiveram perturbações tais, que não puderam, senão demoradamente, identificar-se. Isto vem para dizer, sem espírito de crítica, que não vejo em absoluto vantagem nas práticas, rezas, de outra natureza. Elas não concorrem para o elucidamento da inteligência, elas não concorrem para o acréscimo do saber, elas não concorrem para a clareza da fé. Um homem religioso, de natureza não espírita, entende que, para ingressar no mundo além, se faz necessário o concurso de forças materiais da terra, para a melhoria do seu estado no além. Sufrágios, promessas, velas acesas, missas, tudo isso no intuito de melhorar a situação do espírito no além. Mas é preciso que se saiba que o espírito adquire na terra o cabedal com que se apresenta no mundo além. Se esse espírito compreende a sua natureza divina, porque vem de Deus, exerce as faculdades que lhe foram concedidas na prática da caridade, exercendo virtudes, justificando a fé, ocupando-se em causas úteis, a si ao próximo, a coletividade humana, este espírito quando passar para a vida além túmulo, levará consigo toda essa bagagem de virtudes adquiridas e sentirá no além o fruto dessa sementeira. Outro sim, o espírito desviado da senda do bem e que enveredou pelos caminhos tortuosos do erro e do vício, adquirindo peso para sua alma, capaz de ofender a sentimentos morais, levará para além campa toda essa bagagem de erros e delas igualmente, colherá o fruto. Nada, na realidade, se colherá na vida em práticas religiosas, inócuas, mas ao mesmo tempo sem utilidade, rezando centenas de rosários, desfiar contas nos dedos, muitas vezes entrecortadas pelo sono. Quantos não dormem, à espera da alvorada para ir de manhã cedo ajoelhar-se sobre as lajes da igreja, a escutar palavras em língua estranha, que não percebem, certos de que estão prestando um culto a Deus. Mais tarde, acordando no além, não compreendem a sua situação e ainda vêm para as igrejas fazer a mesma coisa que faziam quando viventes na terra. Vêm se ajoelhar, vêm desfiar as contas, bater no peito, genuflexos, vêm enfim, fazer as mesmas coisas que faziam quando homens. E a fé? E a imortalidade? E a vida além campa? E as promessas? Nada disso. Tudo fica na dúvida, tudo fica no esquecimento. O crente espírita, porém,
crente na imortalidade, confiante em Deus, aprende desde cedo que, ao fechar os olhos na vida terrena, o seu espírito ingressará no espaço, e quando se sentir fora desse natural atordoamento do mundo, ele perceberá incontinenti que está no mundo que não é a terra, e apelando para sua fé despertará. Quantos à beira da morte, no leito de agonia, são assistidos pelos seres espirituais, seus companheiros da alma, que cercam o seu leito para recebê-lo no primeiro instante em que o invólucro carnal rompe a passagem para o espírito. Quantos assim acontece? Vem apelo dizer, por conseguinte, que a religião que se deve propalar, a filosofia que se deve utilizar, a propaganda que se deve fazer é dos ideais espíritas, porque elas dão vida, porque elas alimentam a esperança, porque elas são a realidade da fé. O católico, ainda o fanático, ainda o extremado, ainda o mais sincero, não sabe que morreu. Apresenta-se no mundo além indeciso, nesse mundo de que ele não soube beber as inspirações, nesse mundo onde ele não pensava ingressar, porque a sua fé lhe ensinou que se vai para o céu, o inferno, o purgatório, de maneira que, nada significativo aprendeu por completo. A primeira expressão que lhe acode é a seguinte: onde estou? Não se vê na terra, nem se vê em lugar sólido nenhum. As chamas imaginárias do inferno, ele não divisa, os tormentos do purgatório igualmente não se lhe apresentam, hosanas da corte celestial, igualmente não escuta. O espírita não acorda nesse mundo e diz: eu estou no espaço, sou um cidadão universal, deixei o corpo imprestável e aqui estou. Creio em Deus, creio em Jesus, tenho a certeza de não caminhar só. Quanto é bela essa doutrina, quanto é bela a doutrina do Espírito, quanto é consoladora, quanta segurança ela incute, quanta certeza de infinito. Assim, meus amigos, continuai a cultivar a vossa crença, estudai, observai, assimilai, e, sobretudo, edificar sobre alicerce seguro do cristianismo a vossa crença eterna e imortal no Espiritismo. Quantos vos têm dito que aqui é um templo de caridade cristã? Pois que se exerça a vossa caridade, nesta casa, aqui se procura proteger os pequeninos da terra. Deus vos abençoe a todos, Deus vos ilumine, Deus vos encaminhe pela estrada da virtude, e da verdade, da justiça e do amor. Paz seja concedida a todos os homens. Bittencourt Sampaio. Uma lição utilíssima. Meus amigos e meus irmãos, nada mais natural ao homem do que o desejo de rever, falar, comunicar-se com os seus que desta vida partiram para o além. É um desejo justo que, muitas vezes, tem realização na terra. Estas coisas, porém, transcendentais, isto é, que pertencem à órbita dos espíritos, obedecem a regras que, muitas vezes, os homens não conhecem. Eis porque, ordinariamente, em sessões, há quem peça para saber a situação deste ou daquele espírito. Faz bem quem assim procede, porque a resposta só poderá partir de espírito adiantado, capaz de responder com acerto. Porém, pensar que um espírito recém-desencarnado pode se manifestar em sessão, raríssimas são as exceções. Ordinariamente, esse fato não se produz. O homem espírita, compreendei, que foi inteligentemente educado na doutrina espírita, que amou essa doutrina, que dela deu seu testemunho e partiu perfeitamente consciente para o mundo além, pode, num espaço limitadíssimo, curto, trazer a sua comunicação perfeita, e vós tendes casos destes, em vossas vidas espíritas, que vêm confirmar o que acabo de dizer. Mas esperar de criaturas não espíritas, que até tinham pavor de espiritismo uma comunicação antes de certo espaço de tempo, é coisa que não se deve fazer, porque dificilmente acontecerá. Pedidos há, nesta casa, para que se manifeste espírito de alguém desencarnado há um mês. E se alguém não conheceu o espiritismo, e se alguém nunca leu uma obra espírita, e se alguém não acreditava em espiritismo, luta, naturalmente,
com a perturbação decorrente do seu estado de vida fora do corpo, não sabe que passou pelo fenômeno da morte. Enquanto os guias protetores procuram fazê-lo entrar no repouso necessário, que precede o estado consciente, a Terra pensa em o atrair, a Terra deseja sua manifestação, a Terra atrai esse espírito. Resultado: perturbação dobrada, incompreensão. Meus amigos, quando um espírito deixa a matéria, passa, naturalmente, para o estado de inconsciência, para o estado de perturbação. Ordinariamente, é assim, salvas as exceções de que já falei, espíritos lúcidos em vida, conscientemente espíritas, passarem para o além, tomarem conta da sua personalidade imediatamente. Mas o comum é o que vos disse, a perturbação natural que sucede ao fenômeno da morte. O que se deve fazer para esse espírito? Orar, favorecê-lo com uma atmosfera de prece, haver consolação na família. Os gritos, o desespero, a falta de consciência, o temor, as lágrimas exageradas, o pesar incontido, tudo isso prejudica o espírito, tudo isso lhe causa um pesar profundo, e, muitas vezes, lá do seu lugar de repouso, ele desperta, como a criança assustada desperta por causa de um barulho insólito, que a obriga a abrir os olhos. Notai as crianças recém-nascidas, dormem serenas e tranquilas. Quem não souber falar baixo perto delas lhe proporcionará um grande susto. E a criança, ao despertar, abre os braços, assustada, pela voz que escutou. Assim, o espírito no além, está a descansar, está procurando dormir, se me permitis que assim fale, está procurando entrar na fase de repouso. Os vossos soluços, as vossas lágrimas exageradas, a vossa falta de consolo, a vossa ansiedade, não o deixam conciliar o repouso, e a perturbação se estabelece. Vede, pois, meus amigos, quanto a conduta de uma pessoa não crente contribui para o bem-estar ou desassossego do espírito. Trago essa explicação para pedir aos assistentes que, em qualquer lugar onde se der um desprendimento de espírito pela morte, façam reinar a tranquilidade. As lágrimas serenas, derramadas pela saudade sincera, não perturbam aquele que se foi. A prece ajuda a compreender a sua situação, o pensamento elevado contribui para o seu sossego, enquanto que o desespero coloca-o numa posição em que não sabe o que há de fazer, não sabe se atende à voz dos guias, que lhe ordena o repouso necessário, não sabe se vem à terra consolar aquele que está em desespero, havendo ainda uma outra probabilidade, que é aquela do espírito se sentir dois, um, que partiu para o cemitério, outro, a quem chamam e responde, mas cuja resposta ninguém ouve. Esta é a situação de muitos espíritos, por causa do desespero das famílias. Chamam-no. Ele responde. Chamam-no outra vez. Adeus, fulano. Ele responde. Adeus, por quê? Pois se eu estou aqui. Uma saudade. Não quero me separar de ti. Mas por que hei de me separar, se estou aqui? Leva-me contigo. Mas para onde, se eu não saio daqui? É uma situação terrível, meus amigos. Instrução, para que o povo compreenda estas coisas. Aquele que vê partir um ente querido chora as lágrimas da saudade, diz que não se consola com isso, mas ele perturba a paz dessa criatura com esses gritos lancinantes, que só servem, quando soubem, para atordoar aquele que partiu. Senhoras com delíquios, homens sem consolação, velhos com síncopes, todos a gritarem, a chamarem pelo falecido, socorro externo para a viúva que não se conforma, tudo isso produz um desequilíbrio terrível no ser que partiu. Ajudemos, meus amigos, os nossos irmãos que partem. Ajudemos. Nós, os espíritos, com os nossos fluidos, vós, com a vossa paciência, com a vossa prece. O ser que desencarna entra em perturbação, se não se lhe oferece o repouso, os guias benfazejos é que o levam para longe daqueles gritos, na terra, é que o atraem para outro ponto. Que situação! Meus amigos,
Um pouco de instrução espírita, porque as outras fontes religiosas não cuidam disso. As outras fontes de religião oferecem ao espírito o sufrágio, que não é escutado, oferecem a luz da vela, quando ele precisa da luz espiritual, oferecem-lhe a missa, quando ele precisa da prece. Correm todos para o cemitério, para o atraírem, todos ao pé da laje. Se a viúva se desfaz em lágrimas atiradas sobre aquela pedra, que não responde, o espírito atende àquela vibração e fica num estado próximo à alucinação, sem compreender por que chora, e sem compreender por que se apela para o laje. A laje é muda, a laje é fria, não contém vida. Meus amigos, são instruções necessárias de dar, porque o povo precisa se educar nesse sentido. Compenetrai-vos de que o cadáver que está sobre a mesa é um ser que terminou a sua missão. Silêncio, repouso. Se fosse possível conseguir uma atmosfera de completo respeito e veneração, como isso ajudaria o espírito? Silêncio, prece, conformidade, lágrimas que corram, sinceras, moderadas, sem soluços, sem gritos lancinantes, sem encenação, tudo em recolhimento. Tudo em sossego. Aprendei e ponde em prática. Até. José Dácio. Mais um que renascerá. Espíritas, que vos reunis em nome do Senhor, eu vos saúdo. Venho ao vosso grêmio, hoje, ingressando pela primeira vez em um centro espírita, nessa grande pátria brasileira. O meu nome, para vós, talvez não tenha uma significação, porque, se bem que, na terra, não produzi mal de que a minha consciência, hoje, se ressinta, não foi, no entanto, célebre por qualquer feito que mereça ser gravado nas páginas da história. O meu espírito amou sempre a arte, a minha alma se extasiava diante das maravilhas da natureza, dei todo o meu trabalho, todo o meu esforço à bela pátria que me viu nascer, a França, lá vivi, de lá fui filho. E o esforço que empreguei na pintura foi tão somente para enaltecer o nome francês. Não sei se o consegui, mas o que é certo é que amei com todo o esforço de minha alma ardente, apaixonada. Quem ouviu falar por acaso, do meu obscuro nome? Aos 63 anos de idade, uma existência, parti desta terra para o além, no ano de 1863. De lá até aqui, tem estado o meu espírito auxiliado pelos luminares bondosos dessa Éden celestial, procurando aprender, na grande tela do universo, aquelas cores que o meu pincel não pode traduzir para os humanos. Eu tenho aprendido, no além, a beleza da imensidade. Eu tenho procurado guardar no meu espírito paisagens desse além luminoso, para trazer impressas na minha mente, quando novamente, em breve, encarnar entre vós. Venho para o Brasil, venho ser um brasileiro, e, adiantadamente, já amo a pátria que me vai ver nascer. Já amo o sol rutilante que iluminará o dia primeiro dessa existência que iniciarei. Deus tem me permitido a escolha desse país, para exercer a minha atividade. Trago compromissos que espero realizar, trago motivos imperiosos, para escolher, viver entre vós. É necessário que o espírito seja como uma espécie de cosmopolita, hoje, aqui, amanhã, além, para se adaptar a todos os meios, para aprender, em cada país, aquilo que ele lhe pode incutir. Vem para aprender, em cada terra onde nascer, a filosofia que necessita absorver, e para exercer, em cada torrão natalício, a faculdade que deu motivo à sua volta à terra. Graças a Deus, não venho para nenhuma expiação. O meu regresso à Terra significa tão somente mais uma estação que devo passar entre os humanos, para o adiantamento do meu espírito. Aprendi, além, que a Terra é também escola, e necessito afastar-me um pouco do mundo das artes, para me dedicar mais a esse mundo objetivo, que motiva a minha volta à Terra. Outra será minha ocupação, quando aqui vier. Outros serão os meus cuidados, outras serão as minhas responsabilidades. Deixarei por um pouco a arte, o pincel, as tintas belas que a natureza me inspirava, deixarei tudo isso para quando voltar novamente para lá,
Serei qualquer outra coisa mais, desde que Deus permita eu possa ser útil à humanidade. Uma existência na Terra deve ser empregada sempre no cultivo do bem. Uma existência terrena deve representar sempre um esforço para a prática de virtudes, para o desenvolvimento da humanidade, enfim, para a certeza de uma realização firme, verdadeira, justa no seio que nos viu nascer. Virei para a vossa pátria brasileira para perto de vós, e não tardará muito o dia em que me vejais pequenino, enfaixado, talvez louvando aquele corpo infantil, que, ao nascer, tem sempre tanta graça, tem sempre tanta beleza. E vós, olhareis, e direis, é o teu segundo filho. Como é belo! Como é gentil! Como viverá bem! Cuida deste como cuidaste do primeiro. E vós não sabereis quem está lá. Meus amigos, permiti que assim vos fale, eu procurarei, na minha vida futura, quase presente, desenvolver a minha inteligência na prática da doutrina espírita. Hei de encontrar qualquer tropeço, há um leve embaraço que, certamente, Deus me ajudará a vencer, mas está destinado, e será. Para vós, sou um estranho, que, antigamente, viveu no outro país e cujo nome não conheceis. Para outros, talvez aqueles que também de lá vieram, o meu nome não é, com certeza, estranho. E por isso, lembrai-vos todos de que o Eugênio Delacroix vem para a Terra e virá viver com o povo brasileiro, porque vai nascer brasileiro. Ajudai-me. E que Deus vos guarde na senda do bem. Que assim seja. Eugênio Delacroix. Belas palavras. Meus amigos, meus irmãos, a doutrina espírita é a única que pôde solucionar o problema da alma. As outras doutrinas não vêm para o mal senão o castigo. A doutrina espírita vê para o mal a reabilitação. O delinquente em presença de outra fé é uma criatura perdida, um ser tido para a perdição eterna. Para a doutrina espírita, o maior criminoso é um candidato à reabilitação. Ela ensina que, de vida em vida, o espírito vai depurando os seus erros e constatando virtudes para o colocarem em seu lugar, e uma vez constatando na Terra todo progresso, com ele passará o espírito a viver em outra esfera, igualmente fazendo o seu progresso de acordo com a evolução desse outro mundo. A crença que imagina um castigo eterno para um pobre ser, sem o menor adiantamento, é crença falha no que diz respeito à caridade. Para Deus não há perdidos, para Jesus é ovelhas que um dia reunirá em um só rebanho. Para Espiritismo há seres em evolução, porque só adquirem a recompensa dos seus esforços. Meus amigos, isto aprendi eu quando aqui estive, não fui aprender quando passei para o além. Aqui na Terra já eu havia aprendido e já havia gozado do privilégio de saborear os frutos desses ensinamentos espíritas. A minha vida espírita, que, aliás, foi bem curta, trouxe grande satisfação à minha alma, e eu sempre pensei neste amanhã luminoso que me esperava além. E, vencido corporalmente pela moléstia, dolorosamente ferido em todas as fibras do meu corpo material, exauridas todas as forças, cansado de padecer, mas sempre a alma lúcida e em prece, tive sempre o pensamento fixo na alma desencarnada. A morte não me iludia, e eu a via se aproximar passo a passo, eu a via se aproximar de mim, mas sabia também que o meu espírito em breve estaria livre. Ela seria apenas a arma abençoada que cortaria o fio da vida material, para soltar o pássaro indomável, que é o espírito, em busca da eternidade. A minha crença me trouxe muita consolação. Eu não fui um homem infeliz na minha vida material. Deus teve sempre muita misericórdia para mim. Procurei quanto possível conciliar esses dois afetos, que são a base da felicidade humana, amor filiar, o amor conjugal, entre esposa e mãe. Sempre soube me manter na minha linha, jamais ferindo o direito de uma, jamais prejudicando o amor da outra. Graças a Deus assim vivi, mesmo antes de conhecer a doutrina, procurei fazer o bem e isto tudo, ao meu alcance. Mais tarde, quando aprendi,
A providência divina abriu-me os olhos à luz da realidade espírita e minha alma se encheu de júbilo, porque eu acreditei, com toda a nobreza do meu ser, que jamais uma só vírgula da doutrina padece dúvida perante o espírito. Talvez seja por isso que não tive perturbação nem no próprio dia em que, rompendo o cárcere, a alma se libertou. Horas, instantes depois, eu via distintamente o corpo inânime, havendo concluído a sua tarefa e sabia muito bem que aquele era o meu cadáver. Houve alguém que me orientou nesse caminho, vendo perfeitamente que eu estava lúcido, consciente. Não é possível comprová-lo, mas podeis acreditar que isto é verdadeiro. Assim, meus amigos, não somente fui infeliz na minha vida material porque a ninguém lesei, como tive sempre a ânsia de respeitar a doutrina, os deveres dos outros, e, ainda para maior felicidade, eu que amava o espiritismo, que encontrei nele a consolação mais grata de toda a minha vida, tive a certeza de poder concorrer também para este intercâmbio, entre a criatura humana com seu irmão no além. Tive em casa aquilo que eu só poderia ter por meio de outros médiuns. Deus me fez esta graça e eu recebi as esmolas vindas das mãos de Deus na minha própria casa. Venho dizer-vos, meus amigos, que sou vosso irmão, porque sou filho de Deus como vós, e sou vosso irmão, porque fui crente espírita. Venho congratular-me convosco por esse esforço, por esse trabalho em prol deste asilo a quem também estimo, porque ele tem também qualquer partícula minha, e aqui dentro venho dar o meu testemunho. Conservai-vos, meus amigos, na continuação da vossa obra. Venho dizer-vos, não sejam as dificuldades, não sejam os tormentos da vida, não sejam as preocupações diárias que a todos assediam, que vos afastem do lema da caridade cristã. Fora dela não há salvação, é a palavra espírita. Trabalhai, minhas amigas, trabalhai, cooperadores incansáveis deste asilo, trabalhai em seu proveito, fazei que o vosso braço protetor o ajude. E que a benção de Jesus repouse também sobre os meus, sobre a esposa querida, pedaço da minha alma, sobre os filhos que adoro, sobre todos aqueles que me pertenceram. E perdoai que me enterneça, mas o amor não passa, não se extingue, porque o indivíduo deixa de ser homem e passa a ser espírito. Bem ao contrário, o amor se fortalece, se torna mais firme, como que mais verdadeiro, mais sincero, mais profundo, mais vibrátil, até. É por isso que me lembro dos meus, da esposa, dos filhos, de todos quantos me são caros e rogo a Deus, Pai amantíssimo, de grande misericórdia, que abençoe toda a família espírita, que acabe essas divergências, que tenham fé, que haja paciência, que sejam amigos, que se estreitem intimamente nos laços perfeitos do amor fraterno, que se queiram bem, que não se ofendam intimamente, que um aprenda a poupar o outro, que não se firam com palavras ásperas, com pensamentos ofensivos, mas se estreitem todos nesse laço de amor, que une as famílias, porque a família espírita outra coisa não é senão um ramo que se dobre mais prontamente ao serviço de Jesus. Que as bênçãos espíritas continuem a vos amparar, abençoando-vos, e a mim não me falte a luz para essa caminhada em prol do meu progresso, eu que nada sei, que me sinto tão pequenino diante desse universo inteiro, dessa grandeza superior, dessa escada de Jacob cujos degraus tenho de subir. Deus vos guarde a todos. Horácio de Paula Barros. Uma manifestação surpreendente. Meus irmãos, meus amigos, Deus seja louvado entre todos vós. Que o meu espírito também o possa louvar com todo o devotamento, com toda a religião, com toda a sinceridade do meu ser. Vós não podeis calcular, prezados amigos, o sentimento que de mim se aposta neste instante, ao penetrar em vosso meio. A religião espírita, meus amigos, é a verdade maior que Deus revelou ao mundo. A realização da vida mortal é para nós, os desencarnados, o grande prêmio de todo o nosso esforço na terra, e vós, os espíritas, necessitais de testemunho como este, que vos dou neste instante.
É bem certo que os espíritos desencarnados necessitam de um repouso imediato após o seu desligamento da matéria. É certo que a morte sempre choca no que diz respeito à separação dessas duas forças, espírito e matéria. Mas é certo também que mais uma vez se verifica a verdade do que o Cristo Nazareno disse entre os homens, que a fé transpõe montanhas. Aquele que crê, não encontra obstáculos na sua frente. O homem espírita pode conservar lúcido seu espírito, até o último instante de vida. O homem que sabe crer e faz da sua religião o culto que ela merece, não terá perturbação da morte. Graças a Deus a religião em mim tomou posse de tal forma da minha personalidade, que eu pude realizar uma fé perfeita, de forma que o espírito por completo dominasse a matéria. Não foi por falta de sofrimento. Sofri bastante e acredito que o sofrimento foi um fator proeminente no seu progresso espiritual. Até mesmo nessa lucidez de que dou testemunho neste instante, o sofrimento concorreu para esse fim. Quando percebi que os meus dias estavam contados e que a moléstia implacável não encontraria mais na terra alívio algum, recorri às forças divinas, não para pedir saúde para o corpo que iria tombar a cova, mas para pedir ao meu Deus a força suficiente para um testemunho solene, em presença daqueles que eram da mesma crença mas que talvez não tivessem força suficiente para crerem da mesma maneira. Pedi e obtive. Quando as sombras da morte se aproximaram de mim, fazendo com que o meu ser se perturbasse um pouco, eu não tive a visão de coisas inferiores, eu tive a visão clara, nítida e perfeita do plano astral, com toda a sua beleza e se não fosse os lábios não poderem pronunciar palavras, eu vos teria dito o que descortinava o meu pensamento naquele instante. Dou essa explicação àqueles que assistiram os meus últimos momentos. Meus amigos e meus irmãos, que estivestes presentes e que testemunhastes o meu sofrimento, procurando aliviar-me com o passe de última hora, ficai sabendo, eu estava perfeitamente lúcido até aquele instante em que os fluidos começaram a ser derramados piedosamente sobre mim, e o espírito que os distribuía, foi exatamente o mesmo que, me enlaçando num voo, carregou-me da terra para o além. Glória seja dada a Deus, meus amigos, porque pude numa criatura humana, fraca, cheia de pecados, imperfeita, acender tão forte a lâmpada da fé, que chega a iluminar os umbrais da eternidade. Não temais a morte, vós os que sabeis crer e tendes fé em Deus. Se sabeis da veracidade das comunicações espíritas, se sabeis que a vida na terra se apaga num sopro e que a vida do além é imortal, não receieis a morte, esperai impávidos, porque pode-se esperar assim. Quem se sente amparado pela fé, não teme essa noite escura que apavora os tímidos, para nós eternidade é luz. Tenho prazer em que a minha primeira comunicação, após tão recente desencarne, seja nesta casa. Tenho prazer que assim seja e louvo ao meu Deus e meu Senhor, que permitiu que eu pudesse trazer o meu pensamento, nestas palavras que vos digo. Meus amigos, sede fiéis à causa espírita. Compenetrai-vos da sua grande verdade e não temais o dia de amanhã, quando a morte tornar esse corpo imprestável, para que o espírito penetre no verdadeiro mundo da luz. Deus vos abençoe a todos e uma só palavra modesta, pequenina, sem significância em vosso meio, senão para alguns um só nome, Dr. Arthur Fernandes de Souza, desencarnado em 25 de agosto de 1934. Recebida em 28 de agosto de 1934. Palavras finais. Caríssimos irmãos. Obra fecunda esta em que se empenham, com inigualável ardor, os espíritos reveladores, no intuito de demonstrar ao homem as realidades da vida mortal. Em uma atividade sempre crescente vão eles, incansavelmente, trazendo à terra as esplendorosas revelações desse além luminoso, onde habitam os que venceram as experiências exigidas pela lei do progresso das almas. E o homem vai desenvolvendo a percepção das leis universais e a verdade, lenta,
mas progressiva e gradualmente, vai entrando na consciência humana, conquistando almas para o infinito. Aqui tendes, meus irmãos, mais um contingente dessa força propulsora do bem e que gratuitamente vos oferecem os espíritos instrutores, aliados à cooperação material das criaturas de boa vontade. Deus pagará 100 por um esforço despendido por eles nesta proveitosíssima publicação. Agosto de 1934. Max. Fim.